Graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Hoje comecei meu primeiro dia fazendo uma oração, todos os dias aqui na minha casa, em Jaguariúna, onde estarei falando um pouco da palavra. Hoje eu vou começar lendo o livro A Revolução dos de um Talento, né? Um livro escrito pelo pastor Aloísio Silva, e o propósito desta oração é poder levar a palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês. Essa oração é presencial, para quem quiser vir, estão todos convidados, tá? Quem quiser me chama que eu estarei passando o endereço para todos vocês. Amém? A Revolução dos de um Talento, capítulo 1. Na parábola dos talentos, o Senhor Jesus deixou claro que existem 3 tipos de crentes na vida da igreja: os que receberam 5 talentos e os que receberam 2 e aqueles que receberam apenas 1 talento. Nosso conceito natural é que a igreja será forte se ela possui muitos membros de 5 talentos. Assim, quando encontramos uma igreja local viva e vibrante, sempre pensamos que se trata de um povo talentoso. Talvez não seja bem assim. O crescimento vitorioso da igreja ou sua apatia não depende dos que receberam 5 ou 2 talentos. A responsabilidade total está sobre os que receberam 1 talento. De geração em geração, todas as dificuldades se encontram não com os de 5 talentos, mas com os de 1. A vida da igreja é arruinada quando os de 1 talento encerram seu talento. Mas uma verdadeira revolução acontece quando eles decidem desenterrar o seu talento. A revelação acontece quando acreditamos no potencial dos de 1 talento e os levamos a funcionar plenamente no corpo. Um aspecto fundamental de nossa visão é o entendimento de que cada crente é um ministro. Cada um de nós é importante e útil na edificação da casa de Deus. O problema é que a maioria dos crentes está na categoria daqueles que receberam apenas 1 talento. Não são grandes pregadores ou líderes extraordinários, mas são apenas gente de 1 talento que, na maioria do tempo, nem está disposta a usá-lo. No ambiente assim, parece muito difícil aplicar a visão de que cada um deve ser um ministro. Nossa tendência é nos concentrar nos mais talentosos e deixar de lado aqueles que parecem não responder adequadamente. Mas o corpo de Cristo somente pode funcionar se os membros de 1 talento forem ativados. O que significa enterrar um talento? Enterrar um talento significa se omitir e não cooperar para a edificação da igreja. Existem muitas razões que os servos de 1 talento apresentam como justificativa para enterrarem o talento. A desculpa mais comum é que eles possuem apenas 1 talento insignificante, que não fará nenhuma falta para o corpo da igreja. Há aqueles que se sentem constrangidos e intimidados diante de outros mais talentosos que se destacam. Muitos se justificam dizendo que nunca têm oportunidade numa igreja que valoriza apenas os de 5 talentos. Independente das desculpas, precisamos reconhecer que enterrar o talento é um sério problema espiritual. Aquele que enterra o talento não prejudica apenas a si mesmo, mas afeta todo o corpo. Enterrar é sinal de morte. Tudo o que é morto é enterrado. Quando a igreja se torna um grande cemitério de dons, talentos e habilidades, então ela se enche de morte. O peso de morte vem sobre a igreja quando os de 1 talento se enterram no mundo. O problema é que os de 5 talentos acabam levando todo o peso.
poucos têm a exata percepção de como é pesado um ambiente de morte. Aqueles que ministram a palavra sabem o quanto é difícil pregar numa igreja cheia de morte. Algumas vezes pensamos que a morte é por causa da falta de oração. E é verdade, mas o ambiente de vida não depende somente do quanto o líder ora, mas de quantos membros do corpo estão orando. Quando temos muitos membros orando, temos o corpo funcionando. E quanto mais vivo é o corpo, mais os membros funcionam de forma saudável. E quanto mais os membros funcionam, maior é o ambiente de vida. Enterrar é sinal de mundanismo. Claramente, enterrar-se é se integrar a esta terra caída e debaixo de maldição. Se aqueles que enterram o talento trazem a carnalidade para a vida da igreja, como proceder? Devemos aprender a equilibrar dons e autoridade. Com relação ao dom, precisamos dizer aos de um talento que eles devem exercitar seu dom. Mas se o fazem de forma carnal, precisamos exercer autoridade para dizer que não permitimos tal coisa na vida da igreja. Quando falamos isso, normalmente eles voltam, enterram seu talento novamente e ficam passivos em casa. Então devemos mostrar-lhes que, se eles enterram o talento, terão problemas com o Senhor, mas mesmo assim a carnalidade não será permitida. Enterrar é sinal de apatia. Precisamos dizer aos de um talento que o lenço serve para limpar o suor e não para embrulhar o talento. Creio que a apatia é um sinal de preguiça. Infelizmente, muitos acham trabalhoso demais o serviço da casa de Deus. Em Lucas 19, o servo infiel entregou a mina ao seu senhor embrulhada num lenço. Veio então outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Enterrar é sinal de rebeldia. A parábola dos talentos, em Mateus 25, o servo infiel disse que tinha enterrado o talento porque sabia que o seu senhor era severo. Normalmente as pessoas enterram o talento justificando-se, dizendo que a igreja ou a liderança é muito exigente e severa. Dizem que não conseguem corresponder às expectativas, por isso enterram o talento. Chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que és homem servo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Esses versículos são os versículos do capítulo 25 de Mateus, versículos 24 e 25. Vamos lá. Precisamos mudar a nossa abordagem. Nós temos receio de algumas coisas. Primeiro, temos receio de que os de um talento façam trabalho com uma qualidade ruim. Devemos trabalhar para treiná-los, mas ainda assim precisamos ter paciência. O segundo problema é que consideramos que aqueles de um talento são carnais. Para resolver isso, precisamos entender que há dois caminhos que devem ser guardados na igreja todo o tempo: o caminho da função ou dom e o caminho da autoridade. O que devemos fazer se os de um talento se levantarem para desenvolver o seu talento na carne? A carne precisa ser tratada, e a maneira como tratamos com a carne é usando de autoridade. Os de um talento devem usar o seu dom, mas se o fizerem de maneira carnal, devem ser tratados com autoridade. Pode ser que você peça a um irmão de um talento para ficar responsável pelo lanche na célula. Mas, em vez de fazer isso com amor e boa vontade, ele se torna excessivamente duro e indelicado com os irmãos. Se um irmão traz a carne para o trabalho na igreja, precisamos dizer-lhe que não permitiremos aquela atitude errada.
Mas quando você decide corrigi-lo, ele imediatamente se recolhe, volta para a sua casa e se recusa a fazer o serviço na igreja. Precisamos ter paciência. Não podemos desistir do corpo de Cristo. Devemos visitá-lo e mostrar-lhe que ficar em casa não resolve o problema. Depois de insistir, provavelmente ele voltará para a célula e possivelmente ainda continuará agindo na carne, mas mesmo assim nós continuaremos ensinando e mostrando que ele deve fazer o serviço. Porém, não toleraremos que ele o faça na carne. Lembre-se de que o fato de alguém enterrar o seu talento já demonstra que ele é carnal. Todo membro de um talento é também carnal. Quando ativamos esse membro, precisamos ficar atentos, porque a carne vai levantar junto com ele. Nós tratamos com a carne, mas não rejeitamos o membro de um talento. Precisamos ativar os de um talento para que o corpo possa funcionar. Trabalhar na carne é ruim, mas enterrar o talento é ainda pior. A glória da igreja é a plenitude dos membros funcionando. A multiforme ação do corpo, tendo cada membro funcionando de forma harmoniosa, traz a glória do céu como selo. Se cada membro exercer o ministério, teremos o corpo e a manifestação da glória da igreja. Se desistirmos de um talento, vamos desistir da maior parte dos membros do corpo. Se colocarmos de lado a maior parte da igreja, não poderemos esperar a realização de uma grande obra. Precisamos dedicar toda a nossa força e todo o nosso empenho para levar cada membro a funcionar. Amados, eu vou parar por aqui, né, neste primeiro capítulo, para não ficar muito extenso, né, o nosso vídeo. O que nós entendemos aqui, né, que muitas vezes a gente se restringe em apenas participar da vida da igreja, indo aos cultos ou indo à célula e não avançando além disso. Então, de certa forma, fazendo isso nós estamos o quê? Enterrando nossos talentos. O nosso talento aqui quer dizer o quê? A nossa espontaneidade, a nossa atitude de servir ao Senhor de uma forma mais objetiva e uma forma mais direta. Jesus, ele queria discípulos, né? Ele veio para formar discípulos. Ele não veio apenas para falar a sua palavra e ir embora e dar apenas um recado. Não, ele veio para que os seus discípulos, né, formassem novos discípulos e assim por diante. E a sua igreja, a igreja que Jesus implantou para nós, né, após a sua morte na cruz, onde ele passou a viver em espírito dentro de cada um daquele que crê nele e tem fé nele. Nós somos salvos pela crença e pela fé, e isso nos transforma e nos dá a vontade e a necessidade de ir adiante, de formar novos discípulos e expandir a nossa igreja. Quando eu falo igreja, todos sabem, nós estamos falando dos membros. Cada membro faz parte de uma igreja, ok? Então, esta é a palavra de hoje. Pense com carinho, ore bastante, leia a Bíblia. Você pode começar aí, principalmente lendo aí o capítulo 25 de Mateus, que foi citado no livro. Uma outra citação também foi no livro de Lucas, capítulo 19. É um início aí de você estar acompanhando essa palavra. Quem tiver interesse em adquirir o livro, não sei se na igreja tem, mas se não tiver a gente pode dar um jeito de providenciar, nem que seja em PDF. O livro é esse aqui, tá? Não sei se tá, acho que tá ao contrário aí, mas é a Revolução de um Talento, tá? Podem falar comigo ou com o seu discipulador ou com o seu líder. Ok, amados? Este vídeo a princípio são para nossos irmãos aqui da nossa célula. E fiquem todos com Deus e estão mais uma vez
todos convidados a virem aqui na minha casa, às 7 horas da manhã, das 7 às 7h30, ouvir um pouco da palavra de Deus e orar, fazer oração para alguém que precisa, ok? Senhor Deus, peço e agradeço, Senhor, por mais este dia, Pai. Que seja um dia grandioso e maravilhoso, Senhor. Sob a Tua presença, o Seu comando. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te engrandeço, Senhor, para que cada vez mais capacite a mim e a todos aqueles que ouçam a Tua palavra através de mim, Senhor. Tire, Pai, toda a cegueira, Senhor, e vá diante de todos nós, Pai, nos guiando, nos dando entendimento, nos capacitando e toda a sabedoria, e nos elevando espiritualmente em Teu nome. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus.